Quando percepciona, não rotula o que percepciona e deixa estar. Então há a percepção, a forma e depois, vou dar uma analogia, embora elas nunca estejam certas. Há a tela onde a percepção é pintada. Há um plano de fundo do espaço, da serenidade, que é você próprio. É a consciência do que é, sem forma. Não a condição consciente das formas que se formam na mente e os pensamentos que também estão lá, mas apenas ser capaz de sentir o que está subjacente a tudo o que percepciona, ou sinta, ou pense. Goethe, no início do século XX, lhe chamou a memória de si. Pode ser mal interpretado se tiver a pensar: ok, me deixe lembrar quem sou eu. Ei, me chamo fulano. Não, ele não quis dizer lembrar, nem mesmo lembrar. As palavras nunca estão corretas. Conhecer aquele que conhece. Conhecer aquele que conhece isto. Digamos que sonha e depois acorda afirmando que o sonho não foi real. É claro que não foi totalmente real, porque algo que emergiu das formas do sonho deve ter estado lá para garantir que essas formas existissem. Deve ter havido uma consciência na qual o sonho se desenrolou. Por outras palavras, deve ter havido um sonhador do sonho, a consciência na qual ele aconteceu. Essa é a dimensão intemporal e da não-forma, sem a qual as formas não existiriam. Neste contexto, a nossa existência é mais como um sonho, porque, tal como num sonho, tudo se dissolve muito rapidamente. Cada situação, tudo. Mesmo a aparente sólida realidade que nos rodeia não é assim tão sólida. Em primeiro lugar, não é nada sólida. Apenas parece ser. São apenas campos energéticos em movimento e não irá ficar nessa forma por muito tempo. Se puder observar mais profundamente, vê que tudo se está já a dissolver. É temporário, emerge na forma e dissolve-se. Os corpos que estão aqui sentados estão a se dissolver. Mesmo esta mesa, se a olharmos daqui a 200 anos, poderá estar a mesma, mas se conseguíssemos acelerar numa câmara de filmar o que acontecerá nesta sala, num período de 3.000 anos, o que é muito pouco numa escala global, veria todos os aparentes objetos sólidos, tal como esta mesa, a desmoronar. Num minuto, veria tudo a ficar em pó e a desaparecer. Seria uma coisa chocante e libertadora. Ao mesmo tempo, poder ver um filme desses demonstrando o que realmente está a acontecer ao aparente sólido mundo que o rodeia. No fundo, é muito libertador verificar como todas as formas têm uma vida curta. O que é que em você vê isso? A natureza limitada do tempo em todas as formas? O que testemunha isso? É a presença, a serenidade que está ciente disso. Torna-se cada vez mais sereno à medida em que se vai percebendo do pouco tempo de vida que todas as formas têm, e não foge desse fato. É tão importante para si que você se mantém quieto ao enfrentar a morte na sua vida e que está em toda parte. A nossa civilização tenta continuamente esconder a morte. Não há morte. Nunca olhe para um cadáver, porque isso não se faz. Por isso, há pessoas que nunca viram um cadáver. Se não é um parente chegado, não poderá ver um morto, porque a civilização necessita de esconder a morte. É o mais assustador que há para uma pessoa completamente identificada com a forma. A morte é a coisa mais terrível que existe. Por isso não vamos pensar nem falar sobre isso.
quando se enfrenta com a morte, ou mesmo apenas vendo-a. Por falar nisso, quando a mesa se dissolve num período de 3.000 anos, também é morte naquele minuto filmado. Imaginemos que poderia haver um ser humano nesse processo. Alguém me mostrou um filme, um tipo de anúncio, de um país qualquer, que tem apenas 1 minuto. Vê-se um bebê a sair do útero, disparar como uma bala de canhão ao céu, gritando todo o tempo. E à medida que sobe no céu, ele cresce até atingir a completa maturidade. Depois começa a descer, continuando a gritar, e conforme vai ficando um homem idoso, aproxima-se do solo com o cabelo a cair. E no último grito, a terra na sepultura, desfazendo-se em pó. Por baixo a legenda: a vida é curta. Não sei, mas penso que os realizadores não sabiam que estavam a fazer um filme espiritual. Talvez estivessem a vender cerveja ou outra coisa qualquer. É muito espiritual ver como tudo se dissolve rapidamente. E não podemos fugir desse fato. E conforme disse ontem, na primeira parte, segundo um profeta, tudo é inútil. Uma variedade de inutilidades e tudo é em vão. Ver isso é libertador. Se tudo fosse permanente, o que é o mesmo que dizer se todo mundo fosse azul, não haveria cor azul, porque não conseguiríamos diferenciá-la. Assim, se tudo fosse impermanente, não saberíamos sequer, porque só o podemos saber se houver algo diferente. Lhes entrego isso só para considerarem, não pensar, mas apenas considerar, que há algo em vocês que reconhece esta natureza impermanente nas coisas, nas formas da vida. Esse algo é a não-forma. Quanto mais ficar ciente da impermanência de todas as formas de vida, mais estará ciente da não-forma dentro de si. Porém, você e a forma e a não-forma são apenas um. Quando estamos a dizer que estamos cientes da não-forma, estamos a cometer um pequeno erro, criado pela linguagem. O que realmente significa é que você fica mais preenchido de si mesmo, fica mais consciente de si mesmo, não como dois, mas como um. A consciência de si torna-se mais ciente de si própria. Tenho aqui uma pergunta escrita de alguém que provavelmente não aprecia falar em público. Mais tarde teremos a parte destinada às outras perguntas. Eu, às vezes, estou ciente no agora de que estou a expandir. O que significa isso? Parece ser a consciência em si. Se eu estou ciente da consciência em si, qual deles sou eu? É uma boa pergunta. Eu estou ciente de. Parece que estamos a falar disso, mas isso não é assim. Só quando estamos a colocar em linguagem é que formulamos uma frase com sujeito e objeto. Na realidade, nos tornamos cientes da consciência, que é verdadeiramente o segredo para uma vida humana equilibrada. Tornar-se ciente da consciência e também das formas. Porém, o que significa isso? Quem é que fica ciente da consciência? A linguagem que usamos cria a ilusão de dualidade. Seria muito melhor se refizéssemos a frase dizendo: a consciência que eu sou fica ciente de si própria, não dualidade. A consciência, a qual é a essência de quem eu sou, fica ciente de si própria. Esta é uma coisa milagrosa, bela e inacreditável. O que, tradicionalmente, tem sido chamada de realização pessoal, trata-se simplesmente de serenidade. Porém, cada palavra minimiza algo que é muito maior. Claro que há um sentido de expansão, tal como a pergunta refere.
porque já não se encontra mais encurralado. A sua consciência já não está presa à forma que é a encarnação. É a encarnação da consciência na forma e a realização da consciência enquanto não forma. Por isso, muitas tradições espirituais falam de reencarnar muitas vezes, afirmando que reencarnamos até atingir o despertar, até ficarmos cientes de quem somos, para além da forma, é a verdade. Bom, meditação. Eu sei que isso é estranho, e é porque é uma palavra que também pode ser enganosa e fazer você acreditar que há uma atividade separada em sua vida. Uma atividade regular chamada meditação e o resto de sua vida. O que é apenas uma convenção. O que chamamos de meditação é mais do que apenas praticar. É um estado de consciência. Ou é uma questão de semântica. Você poderia dizer que meditações ou práticas em direção a um estado de consciência e já se torna algo problemático. Porque o que é convencionalmente chamado meditação não é uma atividade, não é um fazer. Então você não pode fazer uma meditação excelente. A própria ideia que você está fazendo na meditação já é o obstáculo para figurar a meditação. E a verdadeira meditação é, em última análise, não tentar obter em algum lugar, mas já perceber que você já está lá. É a percepção de ser que é anterior a todo fazer e está sempre lá. Geralmente, para a maioria dos humanos, não é estranho perceber que você está agora e não são conceitos. Então, qualquer ideia que você tem em mente sobre quem você é falsa. Tornando-se consciente de que estou aqui agora, e esse é o surgimento da amplidão interior. E o estranho é que está lá sempre. Mas se você não está ciente disso, é como se não existisse. É como um estrangeiro que não conhece nada e fica pobre. Eu uso uma analogia em algum lugar no livro de um homem sentado em uma caixa, ou um mendigo sentado em uma caixa por anos, e ele nunca olhou dentro da caixa. E a caixa está cheia de ouro, mas ele não notou. Nós poderíamos ter uma outra analogia divertida e dizer que você é como a analogia transversal. Quando você usa uma analogia, usamos algo do mundo físico para apontar para algo que está além do universo físico. Então, falamos sobre Deus, porque é algo precioso no mundo físico, e é assim que funciona. Hoje em dia, ou você também pode dizer mesmo que você teste para o seu público, você não lê e você não sabe que tem uma conta bancária na Suíça, por exemplo. Ele tinha 100 milhões de dólares, ou você esqueceu o número da conta, ou está errando a senha. Mas é apenas uma analogia. Você está negligenciando algo que é incrivelmente valioso. E é interessante como qualquer coisa, nada no mundo físico, se compara a todas as analogias que usamos, essas coisas que Jesus usou, na pilha de grande valor e assim por diante. Novamente, coisas do mundo físico, de acordo com algo ou alguém, apenas tornando-se consciente de si mesmo,
não como alguém, como uma pessoa, mas tornando-se consciente de si mesmo. Então, alguém poderia dizer, então vocês dois são todos? Vocês sabem que eles são alguém, né? Mas não tantas pessoas ainda. Diriam aqueles que estão despertando. Eles diriam, não, em um nível mais profundo, eles não são ninguém. Ninguém também poderia ser chamado sem forma em um nível. Você existe como forma física e forma psicológica, como uma personalidade no corpo. Você é a consciência que é anterior à forma, mas não separada da forma. Então, o despertar espiritual é tornar-se consciente de si mesmo como apenas aquela presença espaçosa, sem forma, à luz da consciência. E essa realização é uma amostra do momento presente. E você poderia até dizer que não o que acontece nele, mas o espaço do agora. O destino completo é ficar preso em sua personalidade sem saber que há algo além disso. Você não é transcendente e possui uma total inconsciência de qualquer dimensão transcendente, de uma personalidade por toda a sua vida, ansioso, zangado, deprimido, temeroso, insatisfeito, sempre com uma sensação de que algo está faltando, sempre olhando para algum outro momento, no futuro, para algum tipo de trabalho, então chegando ao fim de sua vida e perceber que não foi muito agradável. Cada vida é problemática ocasionalmente. Períodos corajosos podem surgir em sua vida, quando você sente que tudo está ótimo, e então, muito rapidamente, novos desafios e problemas surgem. É mais normal que a vida seja problemática do que livre de problemas. De fato, externamente, a vida nunca deixa de ser algo desafiador. Algum escritor despojado ou um autor em algum lugar infinitamente criativo sempre surge com alguma nova opção. Você pode tomar uma brilhante decisão e você pode resolver um problema, e então surge outro em seu lugar. Ou a própria solução, do mesmo jeito, ao qual você resolve o problema, se foi feito sem sabedoria, cria duas nuances pior que o problema original. Acabei de dizer sobre a falta de sabedoria. Se você tentar resolver um problema sem esse elemento essencial, que não é, em última análise, inteligência, não é aquela inteligência que é medida em testes de QI, mas porque é uma forma limitada essa inteligência de QI. Há mais na inteligência verdadeira. Inteligência é a sabedoria. E isso só pode surgir se você souber transcender a dimensão dentro de si mesmo. Se você estiver ciente disso. Sim, que nos Estados Unidos colocam aquela quietude em segundo plano, enquanto você está falando, quando você está recebendo coisas, quando alguém está andando ou dirigindo. Você pode sentir os seres. O que você é, apenas gracioso, uma quietude no fundo. No primeiro plano, você lida com as coisas e pensa que sim, que não e outras coisas. Mas você está conectado à dimensão transcendente, que é o investimento de quem você é. E se você estiver conectado a cada uma determinada dimensão, você ainda enfrentará desafios. Mas a maneira como você precisa desses desafios
é muito diferente da maneira como você os lida. Você não sabe lidar com eles. Pelo menos, é muito diferente. Você sabe o que esses desafios fazem com você e cria mais problemas. Também quando você não tem o conhecimento dessa dimensão transcendente, você tende a ampliar os problemas por sua reação externa. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso